Meninas e meninos, atendendo o pedido de vocês, foi feito um simulado no ISS Campo Grande. E aqui a gente vai avançar em algumas questões inéditas. Eu segui exatamente a ordem da lei. A ordem da lei. Então vamos lá, no Estatuto dos Servidores, primeira questão inédita. O Estatuto dos Servidores, extensível aos detentores de cargos efetivos e comissionados. Ocorre que dentro do município não tem poder judiciário. Dentro do município não tem poder judiciário, por isso não é extensível ao judiciário. Então o item 1 é falso. E professor, pode sofrer alteração por meio de lei ordinária? Não, porque o veículo do estatuto foi por meio de lei complementar. Item 2. Nos termos do estatuto, o regime jurídico funcional rege-se por alguns princípios expressos. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não. Não tem publicidade. Tem igualdade. Então o item está falso. A participação em órgão de deliberação coletiva, trabalhos em programas sociais e serviços honoríficos rompem com a regra de que a prestação não possa ser gratuita. E, de fato, esse item é verdadeiro. É vedado um serviço gratuito, a não ser que em órgão de deliberação coletiva, a não ser que um agente honorífico, como mesário, membro do júri, realiza por uma questão de cidadania a função sem nada receber. É só uma função pública, temporária e sem remuneração. É um serviço gratuito. Então o item é verdadeiro, então fica falso, falso, verdadeiro. Falso, 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 verdadeiro. Poxa, professor, não tem resposta. Aí às vezes eu falo, pô, questão tão bonitinha, né? E não tem resposta. Escolha a correta. A primeira é extensível, está falsa. A segunda, nos termos rege-se, está falsa, e a última verdadeira. Então ficaria falso, falso, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Acabei alterando as coisas e não tem resposta. Eu fiz esse simulado para vocês muito rápido. Então eu tenho aqui 3 questões problemáticas. Essa é uma primeira. Então guarda o conteúdo. Não há resposta, a questão foi anulada, né? Falso, falso, verdadeiro. Não tem. Vamos à próxima questão. Sobre o tema estatuto, é incorreto afirmar. A investidura em cargo público dá-se com a posse. E a posse, esse procedimento de investidura, se aperfeiçoa com o exercício. E entre os requisitos destaca-se a nacionalidade brasileira, não é unicamente brasileira. Pode ser estrangeira, mas nesse caso, trata-se de uma norma de eficácia, nesse último momento de eficácia limitada, vai depender de um regramento em legislação federal específica. O item é verdadeiro. Em um concurso público de 55 vagas, letra B, deverão ser reservadas aos portadores pelo menos 3 vagas, porque é 5%. 5% dá 2,75, você arredonda para cima. O número fracionário é contado para cima. Você deve reservar vagas em 5% em concursos acima de 10 vagas, diz a lei. E uma vez nomeado empossado, será formada uma equipe multiprofissional, de no mínimo um médico e 2 profissionais da carreira do empossado. Se no primeiro mês de estágio verificar-se a incompatibilidade, o servidor vai ser exonerado. Verdadeiro. Carlos Henrique tem mais de 150 quilos. E além de estudar para concurso, é um assíduo doador de sangue. Com este peso, tem mais de 20 litros de sangue, sabendo que Carlos Henrique está desempregado, com renda familiar acima de 5 salários mínimos, e doou sangue nos últimos 2 meses apenas 2 vezes ao Centro Campo Grandense de Hemofilia. Ao decidir por concorrer ao ISS Campo Grande, não precisa custear a taxa de inscrição. Eu misturei alguns requisitos. E, de fato, a lei de vocês traz a isenção da taxa. Se estiver desempregado, não precisa pagar. Se tiver uma renda de meio salário mínimo, não precisa pagar. E outra coisa, ter doado sangue não é 2. 3 vezes no ano, não precisa pagar.
Ele não atendeu 2 das qualificações, 2 dos requisitos, mas ele está desempregado e, por isso, está isento do pagamento da taxa de inscrição do concurso. Então, esse item é verdadeiro. Em um concurso público de validade de 6 meses, foram oferecidas 100 vagas, foram nomeados 90 aprovados, restando 10 a serem providas. Admitida a prorrogação da validade do concurso, lá no edital, vai ser por igual prazo, igual período, logo por mais 6 meses. Poderá, já quando da prorrogação, abrir novo concurso, conferindo aos candidatos aprovados no certame anterior prioridade na nomeação. E, de fato, a lei de vocês diz que, faltando 180 dias, 6 meses, para terminar a validade do concurso, você pode abrir um novo certame. Então, quando você prorroga, tem 6 meses, você já pode abrir um novo certame verdadeiro. Letra E, nossa resposta. Aos portadores de deficiência será reservado um determinado percentual das vagas, 5%, acima de 10 vagas no concurso como um todo, em cargos com compatibilidade com a deficiência verificada, e serão classificados tão somente numa lista especial. Não. Ele vai ter a participação na lista especial e também na lista geral. Não entendi. Por quê? Você concorre como portador de uma necessidade especial. Mas se você não precisar da lista geral, da lista especial, perdão, você abre mais uma vaga para quem precisa. Não entendi. Você tem aqui 15 vagas e você tem aqui 5 vagas. Aí o primeiro colocado aqui, por acaso o primeiro colocado, da lista geral, ele é portador de necessidade especial. Pergunto, ele vai ser nomeado em que lista? Na lista geral, porque ele não precisou da lista especial. Então, o nome do portador de necessidade especial vai aparecer numa lista ou em outra. Se na lista geral ele ficar dentro do número de vagas da lista geral, ele vai abrir mais uma vaga para quem precisa. Ok? Então, ele é beneficiado. Ele é beneficiado com a lista geral e com a lista especial, o que é lógico, gente. Ele não precisou da lista especial. Que bom que ele não precisou. Aí vai abrir mais uma vaga para quem precisa. Então, ele vai ter um nome na lista especial e também na lista geral. Terceira questão. É incorreto, exceto... Essa formulação ela é maldosa, mas ela acontece com algumas bancas examinadoras. É incorreto. Aí você vai. É incorreto... Não, exceto. Correto é... Então, é correto. O que é correto? Letra A. Não há impedimento dos cargos comissionados serem reservados 100% para os detentores de cargos efetivos. É verdade, não tem. Porém, segundo o estatuto de vocês, 30% deve ser reservado. No mínimo 30%. Pode ser 100%? Pode. É no mínimo 30%. Nesse caso, sabendo que Silvio Sandy é servidor efetivo há mais de 50 anos e por mais de 10 anos consecutivos, pode parar. 12 anos. Ter 25 anos de efetivo exercício e 12 anos consecutivos no interstício de 120 dias entre eles, e você vai incorporar a diferença. Então não são 10, são 12 anos. Lembrando que o percentual mínimo é de 30%, podendo chegar a 100%. Letra B. A vantagem pessoal correspondente à diferença entre o vencimento e a remuneração integrará, além dos proventos de aposentadoria e pensão, o valor do auxílio-doença, mas só depois de correspondente contribuição previdenciária de no mínimo 5 anos. Parece ser nossa resposta. Vamos à letra C. Rocha é servidor estável da Secretaria do Município de Campo Grande e acaba de prestar novo concurso para auditor desta municipalidade, achando-se em estágio probatório. Considerando que neste tempo o cargo na área de saúde foi provido e Rocha foi inabilitado no estágio probatório, a Rocha caberá
o Instituto da Recondução. E o eventual ocupante na área de saúde, se estável, será colocado em disponibilidade? Não. Não existe recondução da recondução. Talvez aqui você tenha se confundido com o Instituto da Reintegração. Com a volta do reintegrado, o seu eventual ocupante, se estável, é que pode se deslocar, vai se deslocar. Quando um servidor é reconduzido ao cargo anterior, se o cargo estiver ocupado, quem vai se mexer não é o eventual ocupante, mas o reconduzido. É que pode ser colocado em disponibilidade, aproveitado em outro cargo. Ambrosino, outrora estável no serviço público, foi demitido. E depois de 10 anos conseguiu no judiciário anular o ato demissório, conferindo direito à reintegração. Ocorre que o cargo de origem está ocupado, abrindo-se nesse caso para Ambrosino o direito de ser aproveitado em outro cargo? Não. Na verdade, gente, o eventual ocupante do cargo de Ambrosino é que vai ter que se mexer. Então não é essa a resposta. Sem subsistente as razões da aposentação por invalidez, o servidor será revertido ao serviço público. E se o cargo estiver provido, será aproveitado em outro não. Quando ele é revertido, se não tiver vaga, ele exerce como excedente. Ele fica como extra-quadro. Então a resposta aqui, letra B de bola. Vamos à questão de número 4. São requisitos a serem observados na reversão no interesse da administração, exceto. Ou seja, não é requisito. Nós sabemos que a reversão ela se ocorre de ofício, ou seja, independentemente do interesse do servidor ou da administração, você vai retornar, se não tiver 65 anos, se homem, ou 60 anos, se mulher, você retorna ao serviço público, queira ou não queira. Ou você pode pedir para retornar. E aí tem que observar algumas condicionantes. Tem que ter vaga, senão você não pode retornar. A sua aposentadoria não ocorreu por invalidez. Porque se for invalidez, você não pode retornar enquanto não insubsistente as razões da invalidez. Foi voluntária. O servidor era estável. O servidor pediu a reversão. A resposta é a letra A. Não entendi. Por que letra A, professor? Não é pelo menos 5, gente. Ocorrido pelo menos nos últimos 5 anos, não. Ocorrido no máximo em 5 anos. Porque a ideia é, quanto mais tempo a pessoa tem aposentada, menos ela tem a contribuir, porque ela esqueceu das coisas, das atribuições que ela fazia no dia a dia. Então, essa aposentadoria tem que ter ocorrido no máximo em 5 anos. Resposta letra A. Quinta questão. É incorreto exceto. Ou seja, é correto afirmar. A posse poderá ocorrer por um instrumento público lavrado e no prazo de 10 dias. Da data da publicação do ato de nomeação até o efetivo exercício, em que a posse eventualmente foi prorrogada, o servidor terá um prazo máximo de 30 dias. E se não entrar em exercício, será exonerado. Essa é a resposta. Não entendi. Nomeação, posse, exercício. Nomeação, posse, exercício. Vamos lá. Qual é o prazo entre a nomeação e a posse? 10 dias. Mas pode ser prorrogado? Sim, 10 dias. E entre a posse e o exercício? 10 dias. 10, 10, 10, total 30 dias. Ou seja, da data da nomeação até o efetivo exercício, em que a posse eventualmente foi prorrogada, então mais 10, o prazo máximo é 30 dias. Perfeita questão. São requisitos expressos a serem observados na avaliação semestral. Pontualidade, ok. Disciplina, ok. Zelo, qualidade, assiduidade, produtividade. Não tem responsabilidade. Expressamente, esse estatuto não fala em responsabilidade.
Com a extinção do cargo, os servidores estáveis ficam em disponibilidade. Sim. E o retorno desta denomina-se aproveitamento. Verdadeiro. Se houver mais de 2 em disponibilidade, antes de se proceder, a recondução dependerá de prévia comprovação da capacidade física. Se houver mais de 2 anos, não, gente. Mais de 12 meses. Havendo 2 ou mais servidores em disponibilidade, para o aproveitamento terá preferência o servidor que tiver maior tempo de serviço. Em caso de empate, maior tempo de disponibilidade? Não. Em havendo 2 ou mais, aquele que está mais tempo em casa descansando é que volta. É aquele que tem maior tempo em disponibilidade é que vai retornar. Se forem prazos iguais de disponibilidade, o maior tempo de serviço público é que volta. Então não é essa a resposta. Eu fiz uma inversão aí dos critérios. Sexta questão, é correto afirmar. A readaptação definitiva tem 2 tipos, né? A provisória e a definitiva. Somente será concedida ao servidor depois de 2 anos de readaptação provisória, tendo como base laudo médico expedido pela perícia médica do município. Parece ser essa a resposta. Letra B. Somente servidores detentores de cargos efetivos, ainda que não estáveis, pode apagar. A readaptação é para servidor estável. Se a limitação físico-sensível alcançar apenas o desempenho parcial do núcleo essencial, pode parar. Não pode alcançar sequer parte do núcleo essencial. Letra D. Em não havendo, quando da readaptação cargo ou função, o servidor exercerá as funções na condição de excedente, pode parar. Não. Ele não fica como excedente. A extraquadro ou excedente ocorre no caso de reversão, não no caso de readaptação. Considera-se readaptação provisória o afastamento pelo prazo máximo, e se consecutivos? Não. Consecutivos ou não. E se consecutivos? Não. Consecutivos ou não. Então, esse afastamento ele pode ser 6 meses, 5 meses, 4 meses, num total de 2 anos, ainda que não consecutivos. Então, resposta confirmada, letra A. Sétima questão. Nós sabemos que o estágio probatório tem um período de 3 anos, haverá curso introdutório de natureza compulsória e deverá abranger, em especial, é uma lista exemplificativa, exceto o que não vai abranger. O estudo de administração pública, sim, tem, agora a privada não tem. Então a resposta é a letra A. Os demais itens são verificados. Oitava questão, é correto, exceto, quero dizer, marque a alternativa incorreta. Letra A. O servidor municipal estável que tiver mais de 10 anos no serviço e avaliado positivamente pela perícia ao ser nomeado para novo cargo, fica dispensado de novo estágio probatório. Se você encontrou isso no estatuto, você me diz onde, porque essa alternativa está incorreta. Isso não existe. Porém, essa questão é daquelas que a gente vai fazendo e jogando a maldade e às vezes a coisa é tão maldosa que até o examinador se confunde. Errei a primeira lá, não tinha resposta. Na hora de combinar os gabaritos eu não sei o que eu fiz. E essa daqui também acabei sendo traído pelo meu veneno na elaboração das questões. Letra B. O servidor em estágio probatório não terá tempo de efetivo exercício interrompido para a declaração de estabilidade, por exemplo, quando ele se afasta em até 120 dias para concorrer a mandato eletivo, de qualquer esfera política. O que não se dá, por exemplo, no caso de serviço militar obrigatório. Afastamento para mandato eletivo no Conselho Tutelar de Campo Grande e no curso de formação para um outro concurso. Porque nessas 3 situações, há suspensão da contagem do prazo para a declaração de estabilidade. Então fica de olho, porque cheira concurso. As situações que interrompem ou não interrompem, que suspendem ou não suspendem o período para a contagem, para a aquisição da estabilidade no serviço público. Letra C.
A avaliação parcial é viabilizada a cada 6 meses, verdadeiro, dando-se assim caráter final e até extraordinária. Esta que se dá, por exemplo, nos casos de descumprimento de obrigação funcional e de remoção. Eu tenho a avaliação parcial, final e a chamada extraordinária. A extraordinária. Houve um descumprimento pontual, agressiva à norma, grave, ele vai ser avaliado naquele momento. Eu não vou esperar fechar o semestre. Ele foi removido, vai trabalhar em outro órgão. Eu não vou esperar terminar o semestre, eu vou fazer uma avaliação ali naquele momento, chamada extraordinária. Faço a avaliação naquele momento e mando o assentamento funcional para o outro órgão, que vai começar, a chefia imediata passa lá a fazer as avaliações parciais. Letra D. O servidor ausentou-se por 20 dias para tratamento de saúde. Outros 20 dias em julho. E mais 21 dias em dezembro. Dá 61 dias. Nesse caso, o servidor não precisa submeter obrigatoriamente a exame médico pericial oficial pela perícia médica do município. Não precisa, porque é maior que 60 dias no semestre. E aqui eu coloquei de janeiro a dezembro. Então, só quando ele se ausenta por mais de 60 dias é que ele tem que submeter a uma perícia oficial. E a letra E. Cabe à chefia imediata proceder à avaliação parcial. Sim. E os resultados são consolidados por comissão de, no máximo, 5 servidores efetivos. Sim. Com mandato de 1 ano. Sim. E a comissão caberá exoneração? Não, a comissão não exonera, gente. A comissão, ela vai propor. Ela vai propor, não é ela que exonera. Então essa aqui também é a resposta. Então eu tenho 2 letras, letras A e E. Então, como uma prova só pode ter uma alternativa, a questão está anulada. Mas o que nos resta é o conteúdo. São situações da perda de servidor estável, exceto. Essa questão vai cair na prova. Ela vai cair na prova. Eu tenho certeza absoluta que essa questão cai na prova. Quais as formas de perda do cargo do servidor estável? Processo administrativo em que seja garantido o contraditório e ampla defesa. Processo judicial depois de transitada em julgada a sentença. Avaliação periódica de desempenho nos termos de lei complementar federal. Ou excesso de despesas nos termos da lei, nos termos do artigo 169, o que foi regulamentado pela Lei 9.801, prevista no seu edital, de forma expressa. Isso vai cair na prova. Esqueça qualquer coisa, mas essa é uma questão certa. Vai cair a Lei 9.801, vai cair como é que o servidor estável pode perder o seu cargo. Por meio de procedimento de avaliação, sim, é uma forma. Processo judicial com sentença, sim, é uma forma. Processo administrativo em que seja garantida a ampla defesa e vencidas as etapas recursais internas? Não. O erro está aqui. Tem que ser garantida a ampla defesa. Essa parte aqui é verdadeira. Mas eu não preciso ter a coisa julgada administrativa, o trânsito julgado administrativo. A decisão, o ato demissório, ele é auto-executório. Não preciso vencer os recursos internos. Demitiu, depois recorre, mas já está demitido. Redução de despesa pessoal depois da exoneração de pelo menos 20% dos comissionados e dos servidores estáveis. Verdadeiro. Na hipótese de insuficiência de desempenho, mas somente depois de procedimento administrativo em que seja garantido contraditório e ampla defesa. Então a resposta é a letra C e o erro está na parte final, porque você não precisa vencer os recursos internos, inclusive o recurso contra o ato demissório não tem efeito suspensivo. Questão número 10. É correto, exceto. Então é incorreto. É incorreto. O servidor municipal, ao solicitar exoneração para outro cargo não acumulável, poderá desistir a qualquer tempo? Esse é o erro. Não é a qualquer tempo, né?
180 dias para retornar ao cargo anterior dentro do próprio município. Ele quer incorreta? Essa é a resposta. Não é a qualquer tempo. Os servidores não estáveis não poderão ser demitidos, com o objetivo de a municipalidade cumprir o limite de despesa com o pessoal. Não poderão. Pô, professor, pode sim. Não, não pode. Porque não é um caso de demissão. Eles são exonerados. Então, eles não podem ser demitidos. Eles serão exonerados com o objetivo de... Ah, professor... Gente, demissão, ato punitivo. Exoneração não tem conteúdo punitivo. E a lei fala exoneração. Readaptação e promoção são formas simultâneas, verdadeiro. Fica a administração impedida de abrir novo concurso, verdadeiro. Se não houver justo motivo, o servidor convocado a retornar e não entrar terá cassado a disponibilidade, verdadeiro. O erro está na letra A, porque não é a qualquer tempo. Questão 11. A lotação do órgão é sem cargos, todos eles providos. Por decreto, declarou-se a desnecessidade de 80, então ficaram 20. E aí tem vários servidores que querem continuar a trabalhar. Por quê, professor? Porque essa disponibilidade ela é proporcional ao tempo de serviço. E dependendo do seu tempo de serviço, pode ser que você não queira ficar em casa recebendo, porque é muito pouquinho. Quero ficar na ativa. Tem 5 servidores. E na hora da prova você vai ter que analisar quem é que continua na ativa e não passa a disponibilidade. O primeiro critério é a avaliação de desempenho. Quem tem a maior avaliação de desempenho fica. Eu tenho aqui, ó, Silvio Sandi e Márcio Rocha. Depois, quem falta menos é que fica. 12 dias, 12 dias. Aí eu vou. Quem é mais novo vai embora. Mais velho fica. Por quê, professor? Porque menor idade vai para casa e mais idade fica. Porque quem tem menos idade tem mais oportunidade de esperar e não se aposentar em casa. E quem tem mais idade está prestes a se aposentar e menos oportunidades. Então aqui eu tenho o Silvio com 57 anos e o Márcio com 62 anos. Logo, fica o mais velho. Houve um empate na avaliação de desempenho, houve um empate no número de faltas. O terceiro critério, idade. 57 e 62. Então, Márcio Rocha é que fica trabalhando e os demais ficam em disponibilidade. Então, avaliação, falta, idade, tempo de serviço e remuneração. Esses são os critérios sucessivos. Lembrando sempre, o que tiver melhor avaliação fica. O que tiver menos faltas, fica. O que tiver mais idade, fica. O que tiver mais tempo de serviço, fica. O que tiver menor remuneração, fica. Menor remuneração é porque o de maior remuneração fica em casa, porque eu economizo. A ideia de você declarar a desnecessidade é que você quer economizar recursos. Questão 12. Sobre o tema estatuto é incorreto, exceto, então marque a correta. O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo em comissão, porém, olha lá, porém, por um período igual ou superior a 15 dias. Essa é uma diferença em relação ao Estatuto Federal, por isso eu trouxe. Eu erraria essa questão. É 15 dias. O subsídio é parcela única devida obrigatoriamente a quem é investido em cargo político. E facultativamente quem é organizado em carreira. E não pode receber mais nada. Segundo a lei, isso aqui é expresso na lei, é expresso. Ele quer a correta é a letra B. Qual o erro da C? Um servidor de remuneração de R$15.000, que tenha que repor valores.
Poderá ter de parcelar. Poderá ter de pagar parcelas de pelo menos 15? Não, é de no máximo. No máximo 10% da remuneração. Então não é de pelo menos, é de no máximo 15 mil. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente importância superior mensal ao subsídio do prefeito e não do ministro do STF. Considera-se vantagem pessoal a parcela financeira. Aqui eu quero que vocês guardem o seguinte: muitas das coisas a gente vai decorando, né, dentro do estatuto, e outras são racionais. Vantagem pessoal, gente, não é parcela financeira. É um direito. É um direito financeiro. Uma parcela financeira, por exemplo, pode ser uma ajuda de custo, uma diária, um auxílio transporte. Por quê? Qual é a diferença? É porque o direito financeiro, você pode incorporar a sua remuneração. A parcela é passageira. Então guarda essa diferença. Direito incorpora ou pode incorporar, e a parcela ela não se incorpora. Ela é eventual. Questão de número 13. Pode-se afirmar: as vantagens de função identificam-se como função tributária, fiscalização municipal e operações especiais. Essa é a nossa resposta. Qual o erro da letra B? As vantagens de função não se incorporam. Podem se incorporar. Nem todos os servidores acham-se aptos a perceber vantagem de função, o que não ocorre com os cedidos ao poder municipal. Ele está dizendo não, eu estou dizendo o seguinte: quem é cedido ao poder municipal pode receber vantagem de função. Não, não pode. Eles não podem. Quem é cedido ao poder municipal não vai receber vantagem de função. Perfeito? Não vai. O adicional de fiscalização municipal será atribuído exclusivamente aos integrantes da Guarda Municipal. Não é isso. É o adicional de operações especiais. O adicional de operações especiais é que para a Guarda Municipal. A gratificação por trabalho noturno para serviços prestados permanentemente é medida de 19 às 7. Sim. A razão de 20%. Sim. E se eventual, de 22 às 5 do dia seguinte. Questão de número 14 é incorreto. É incorreto. Aos servidores da secretaria em exercício na clínica terão direito a 5% da gratificação sob vencimento, não incorporáveis para aposentadoria e pensão. Porém, pelas horas excedentes à carga, não farão jus à gratificação por serviço extraordinário. Verdadeiro. Para períodos de afastamento da sede superiores a 30 dias, não fará jus ao pagamento de diárias. Eu erraria essa questão. Eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Quando o afastamento é superior a 30 dias, não é diária, gente, é ajuda de custo. Pô, mas não é um deslocamento permanente. Mas existe uma presunção de um afastamento permanente, né? Acima de 30 dias. Então ele não faz jus ao pagamento de diárias, mas sim ajuda de custo. O auxílio à alimentação e o auxílio não compõem base de cálculo de gratificação e são consideradas verbas de caráter extrateto e por isso não compõem sequer a base contributiva. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. O prazo máximo da licença para tratar de interesse particular é de 3 anos. Pô, por que você colocou 6? É porque é 3 prorrogável por igual período, então são 6 anos. E sem remuneração, sendo que o prazo mínimo é de 1 mês, verdadeiro. Qual o erro? É letra D. Acompanhe comigo. Letra D. Eu tenho assim, ó, 30 dias de férias. Eu faltei só 5 vezes. Se você tiver 5 faltas no ano, você não perde um dia de férias. Aí eu vou reduzir agora. 24, mais 6, 18, mais 6, 12. Agora eu vou fazer um gradiente aqui, de 6 a 14, de 15 a 23 e de 24 a 29. Então, se você tiver
7 faltas no ano, você só tem direito a 24 dias de férias. Se você tiver 17 dias de falta, só tem 18. Se você tiver 27 dias de falta, você só vai ter 12 dias de férias no ano. Quantas faltas eu tive? 13. 13 está onde? Está aqui, ó. 13 está aqui. Então eu tenho direito a 24 dias de férias. E eu falei que vai ter direito a 18. Então resposta a letra D. Então lembrando, 30 diminui 6, 24 diminui 6, 18 diminui 6, 12. 5 mantém 30. Agora vem, vamos aumentar 8 em 8. 6 a 14, 8. 15 a 23, 8. E 24 a 29. Não teria como aumentar 8. Por que não teria como aumentar 8? Porque chegaria a 32 e acima de 30 dias é abandono de cargo. Então a resposta é a letra D. Questão 15. Errado. Há presunção de má-fé quando você declara no ato de posse que não possui outro cargo acumulável. Verdadeiro. Letra B de bola. A compatibilidade horária é um dos requisitos, não podendo ser superior na tua lei, no seu estatuto. Cuidado com isso. Isso aqui não é jurisprudência, não. Isso é o que está no seu estatuto. Eu bem provavelmente também erraria essa questão. A compatibilidade é um dos requisitos, não podendo ultrapassar 60 horas semanais. Verdadeiro. É o que está na sua lei. Ah, mas na prova eu já vi. Eu também. Mas no estatuto vem dizendo lá que não pode ser superior a 60 horas semanais. Letra C. Em havendo má-fé, o servidor vai ser demitido dos dois vínculos. Claro, se for do município, gente. Acumulados ilicitamente, sem a obrigação de restituir, como obrigação. Então, essa é a resposta, letra C. Se há má-fé, vai perder e vai restituir. Aquele cargo mais recente. Será punido com suspensão de até 15 dias. Verdadeiro. O abandono de cargo, eu erraria essa letra E. O abandono de cargo dá-se com ausência por mais de 30 dias consecutivos. Verdadeiro. Ou 40 dias interpolados num período de 12 meses. Eu nunca tinha ouvido falar disso. É verdadeiro. Já a inassiduidade habitual é a falta sem justa causa por 60 dias ou mais, num período de 30 meses. Eu erraria, mole essa questão. Esse item é verdadeiro. É o que está no seu estatuto. Eu não vou dizer nem o que eu sei. Eu estou falando o que eu não sei. É uma novidade para mim também. Ok? Questão de número 16. É incorreto. Letra A. No caso de acumulação ilegal, em havendo má-fé e de corrupção, o servidor demitido poderá retornar. Essa questão foi problemática e eu explico por quê. Eu me apeguei à literalidade do estatuto de vocês. Só que o estatuto está errado. O estatuto citou aqui corrupção, citou acumulação ilegal de cargos e o prazo de 5 anos. Isso não existe. Está errado isso. Ele cita a corrupção como não podendo mais voltar e também cita a corrupção como não voltando em 5 anos. Está errado, gente. O que acontece é o seguinte aqui. Esqueçam essa alternativa. O legislador errou a referência do artigo. Ele citou o artigo 233 duas vezes. Ele deveria ter citado o artigo das proibições e depois o artigo 233. Ele falhou. Ele falhou. Então esqueçam a letra A. Letra B. Não se admite a exoneração de servidor que esteja respondendo à sindicância. Sim. Bem como a aposentadoria sem que antes. Verdadeiro. Sendo o caso de aplicação de suspensão de até 60 dias ou falta confessada sem comprovação material ou documental, caberá abertura de processo sumário? Não. Se eu não tenho comprovação material ou documental, o rito não pode ser sumário. Vai ser um rito normal, do processo administrativo propriamente dito. Então a resposta é a letra C. Mas a letra A eu desconsiderei, porque o estatuto de vocês está errado.
A referência normativa está errada, não pode cair. A letra D, não é mais da competência da Procuradoria orientar e supervisionar. Verdadeiro, não é. Agora é uma controladoria. O prazo máximo de afastamento é de 60, podendo ser prorrogado por mais 60, então é 120 dias. Verdadeiro. Verdadeiro. A resposta é a letra C, não havendo letra A na nossa questão, porque o estatuto está errado. E para fechar, questão 17, última questão, é incorreto. A sindicância tem um prazo máximo de 60 dias. Computada a eventual prorrogação. É 30, podendo prorrogar por igual período, 60. E dela poderá decorrer, por exemplo, a suspensão até 60 dias. Eu erraria essa questão. O item é verdadeiro. Porque não foi o que eu aprendi na legislação federal. Aqui até 60 dias a sindicância pode levar. A sindicância pode ser conduzida por um único servidor? Pode. Agora, tratando-se de comissão, haverá 3 servidores que, além de efetivos, devem ser estáveis. Verdadeiro. Pode ser um único servidor ou uma comissão. Não sabia disso também. Do recebimento do relatório, a autoridade deverá se pronunciar no prazo de 5 dias. E não 3. Essa é a resposta. O prazo para a conclusão do procedimento sumário não excederá 30 dias. Admitida sua prorrogação por igual período. Verdadeiro. O prazo para a conclusão e encaminhamento do relatório final não poderá exceder 90 dias. Verdadeiro. Admitida sua prorrogação quando as circunstâncias... Está incorreta a letra C, porque o prazo não é de 3, mas sim de 5 dias. E aqui eu gostaria de agradecer demais a oportunidade de ter feito esse simulado para vocês. Não foi um simulado totalmente ileso, houve arranhões, alguns errinhos, de elaboração. Porém, gente, considerem, foram 17 questões feitas em 4 horas e meia. O examinador é contratado para fazer uma questão com 100, uma prova com 100 questões, ele demora às vezes um mês elaborando sua questão. Não estou querendo esvaziar a minha responsabilidade, mas compartilhar com você que somos falhos. Não levem pela falha, levem pelo conteúdo. Agradeço mais uma vez e desejo a você uma prova maravilhosa. Tá? Contem comigo antes, durante e após o concurso. Não só comigo, com o Portal Silvio Santos e toda a equipe de professores. Fique com Deus e desejo a vocês uma prova maravilhosa.